Olá, meus queridos! Hoje venho compartilhar mais uma história de vida real que com certeza vai tocar o seu coração. Me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo e que horas são aí agora. E olha só, para receber mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. É rapidinho e totalmente gratuito. Agora presta atenção, porque essa história vai mesmo tocar o seu coração. Como tínhamos comprado uma pequena garrafa de vinho tinto, meu genro Daniel se zangou com meu marido José. Você tem ideia de quanta gasolina eu poderia ter colocado com esse dinheiro? Um tanque inteiro, facilmente. Já disse isso várias vezes. Cortem gastos, economizem onde puderem, mas vocês dois jogam dinheiro fora como se crescessem árvores, desperdiçando-o em luxo sem sentido. Minha filha Rafaela interveio, visivelmente irritada. Mãe, por que você não falou comigo primeiro? Você acha que nossas finanças podem suportar que vocês dois gastem tanto? Vi o rosto de José empalidecer pouco a pouco. Sua expressão se ensombreceu gradualmente até que só pude ver uma humilhação silenciosa. Minha raiva aumentou. Não pude me conter mais. Apontei diretamente para o relógio de pulso de Daniel, o que custara mais de 6.000, e depois para a bolsa de Rafaela, a de grife que ela exibia com orgulho, que valia pelo menos as 5.000. Vocês adoram pregar sobre economizar dinheiro, não é? Então, digam-me, quanto custou esse relógio, Daniel? E Rafaela? E essa bolsa que você está carregando? José e eu recebemos quase 7.000 de aposentadoria por mês, e agora vocês nos dizem que não podemos sequer desfrutar de uma simples garrafa de vinho. De quem é o dinheiro que vocês tanto querem salvar? De quem são as vidas que vocês tentam cortar? Trabalhamos a vida inteira só para dar a vocês uma melhor. Nos sacrificamos tanto. Mas esta não era a velhice que imaginávamos. Ser humilhados por nossos próprios filhos. Mais tarde, naquele dia, José e eu arrumamos nossas coisas em silêncio e saímos da casa. E assim, sem mais, eles entraram em pânico. Naquele dia, fomos ao supermercado e passamos por acaso por uma promoção de vinhos. José ficou um bom tempo em frente ao mostrador de vinhos tintos, com um brilho de hesitação no olhar. Eles sempre tiveram uma predileção por aqueles tintos de pequenos lotes com rótulos vintage. Mas em todos os anos que vivíamos na casa de Rafaela, mal provara uma gota. Senti uma mistura complexa de emoções. Aproximei-me e, em silêncio, escolhi sua garrafa favorita e a coloquei na cesta de compras. Emily me seguiu, começando a dizer algo, mas parando no meio do caminho. Dei-lhe um sorriso gentil. Querido, é nosso aniversário de casamento. Um bom vinho para celebrar. O que há de errado nisso? Depois do jantar, justo quando José estava para abrir a garrafa, Rafaela e Daniel entraram pela porta. No momento em que a porta se abriu, o cheiro de álcool entrou. Daniel cambaleou em direção à sala de estar, claramente bêbado. Franzi o senho instintivamente e uma onda de irritação indesejada subiu em meu peito. Ele se aproximou da mesa de jantar, parou abruptamente e ficou olhando para a garrafa. — Você comprou isso? Perguntou rudemente. José forçou um pequeno sorriso. Há quanto tempo não tomamos uma taça juntos? Pensei em celebrar. Mas Daniel explodiu de imediato. Essa garrafa custou o suficiente para encher meu tanque de gasolina. José tentou explicar rapidamente. Estava em oferta, pouco mais de $30. O rosto de Daniel se ensombreceu. Sua voz se manteve forte e cortante. Mais de $30. E você acha barato? Eu nem compraria isso para mim. Tenho dito isso desde o início. Tudo está ficando caro. Temos que cortar gastos, mas vocês dois não se importam com nada. Em seguida, ele se virou e esbravejou para Rafaela. Por que você não controla seus pais? Rafaela não hesitou em intervir. Papai, isso foi muito irresponsável. Por que você não falou comigo primeiro? Sabe como as coisas estão apertadas agora? Otávio começa a escola logo. O projeto de Daniel ainda está sem financiamento. Há dinheiro saindo por todos os lados e você está desperdiçando-o nisso. Olhei para José. Há alguns momentos ele estava tão alegre e agora seu rosto afundava na tristeza. Uma chispa se acendeu em meu peito. Levantei-me e disse com calma, mas firmeza. Eu comprei o vinho. Não teve nada a ver com seu pai. Voltei-me para eles com a fúria prestes a explodir. Vocês continuam falando em economizar dinheiro. E o que dizer do seu relógio de
6.000, Daniel. Ou da sua bolsa de 5.000, Rafaela. E sejamos honestos, vocês os pagaram com o nosso cartão de aposentadoria. Daniel tentou se justificar. Isso é diferente. Preciso que o relógio tenha um aspecto profissional para o trabalho. Rafaela falou sem rodeios. Papai, se eu fosse para o escritório com uma bolsa barata, ririam de mim. Eu tremia de raiva. Todos têm suas razões. Mas e nós? José e eu recebemos quase 7.000 por mês de aposentadoria e nos dizem que nem podemos desfrutar de uma garrafa de vinho. A quem vocês estão precificando a vida ou simplesmente estão nos despojando de nossa dignidade? Otávio explodiu em lágrimas, assustado com os gritos. José o levantou, tentando acalmá-lo, murmurando. Por favor, não briguem, é só uma garrafa de vinho. Se for por isso, verei se a loja a aceita amanhã. Não, disse com frieza, olhando fixamente para Rafaela e Daniel. Não temos idade para pedir permissão para desfrutar da vida. Esse vinho eu ganhei. E deixe-me dizer uma coisa. Se você quer dinheiro, ganhe-o você mesma. Não deposite suas esperanças em nós. Se de verdade quer se chamar filha, comece a se comportar como tal. E com isso, peguei a mão de José e caminhei de volta para o nosso quarto. Essa garrafa de vinho, José nunca a bebeu. Na manhã seguinte, ele a deu discretamente aos nossos vizinhos. Mais tarde, naquela manhã, Daniel apareceu com aspecto envergonhado e arrependido. Ontem à noite bebi demais, murmurou. Disse um monte de besteiras, sinto-me péssimo. Depois, se deu 2 bofetadas e murmurou. Sou um completo imbecil. Rafaela o seguiu de perto com um olhar de culpa exagerada. Nós também tomamos vinho ontem à noite. Disse. Não queríamos ser tão duros. Papai, mamãe, por favor, não levem para o lado pessoal, está bem? Observei seus sorrisos forçados e suas desculpas exageradas e soltei um bufo frio. Nem me dei ao trabalho de olhá-los nos olhos. Rafaela notou minha indiferença e de imediato pareceu ofendida. Virou-se para José. Papai, José suspirou e me deu um suave tapinha no ombro, dizendo com doçura. Somos família, Emily. Não há necessidade de guardar rancor de um dia para o outro. Deixe ir. Suas palavras aliviaram um pouco o fogo em meu peito. Ao ver que o ambiente começava a se acalmar, Rafaela aproveitou a oportunidade. Há quanto tempo não saímos todos juntos? Temos o dia de folga. Por que não saímos para tomar um ar? José, sempre pacificador, parecia ansioso para suavizar as coisas e insistiu para que nos juntássemos a eles. Não tínhamos a intenção de comprar muito, apenas um passeio casual, mas ao chegarmos ao centro, uma loja de roupas vintage me chamou a atenção. A vitrine mostrava um vestido branco com delicadas estampas florais azuis. Não pude evitar ficar um pouco. José notou meu olhar e riu suavemente. Gostou? Assenti. Imediatamente ele lhe abriu a porta e me empurrou suavemente para dentro. A loja estava cheia de preciosos vestidos vintage estampados, elegantes e de tecidos finos. O que eu estivera admirando estava pendurado bem no centro. Aproximei-me, toquei o tecido com os dedos e já estava me apaixonando. Era exatamente o estilo que eu adorava quando era pequena. Mas desde que nos mudamos para a casa de Rafaela e começamos a cuidar de Otávio, não usava nada parecido. Ainda me lembro de Daniel uma vez zombando de mim. O que você está tentando fazer com esses vestidos florais? Não é que você esteja de férias. Depois disso, parei de usá-los completamente. José pareceu notar minha hesitação. Chamou um vendedor. Você pode ajudar minha esposa a encontrar o tamanho dela? Hesitei. Na minha idade. Não ficaria ridículo esse vestido? José me dedicou um sorriso cálido e firme. Você adorava esse estilo. Por que pensa que não lhe cai bem mais? A vendedora interveio para me animar. Cada idade tem seu encanto. Você tem uma pele linda e um porte elegante. Este vestido lhe ficaria espetacular. Com sua segurança, entrei no provador. Quando saí com o vestido posto, os olhos da vendedora se iluminaram. Ela aplaudiu encantada. É precioso, parece feito sob medida. Nervosa, virei-me para José. O que você acha? Ele me olhou com tanta ternura nos olhos. Tão linda como sempre. Parei em frente ao espelho, contemplando o reflexo da mulher com aquele vestido tão familiar. E naquele instante senti que havia redescoberto uma parte de mim, minha confiança, minha graça, a mulher que quase havia esquecido.
Justo quando estava prestes a tirar meu cartão para pagar, Rafaela e Daniel nos encontraram e entraram na loja. Ambos carregavam várias sacolas de compras grandes e caras. Rafaela, recuperando o fôlego, reclamou. Ufa! Que esgotador! Mamãe, papai, por que vocês se foram assim? Estivemos procurando por toda parte. Já terminamos de comprar. Vamos para casa. Daniel se abanava no pescoço, visivelmente irritado e sem vontade de sair. Ao se aproximar Rafaela, seu olhar pousou no vestido vintage e floral que eu usava. Ficou paralisada um instante, arregalando os olhos enquanto observava a loja com o olhar, e depois se dirigiu ao mostrador folheando as etiquetas de preços. Mamãe, na sua idade, isso é realmente apropriado? Disse com um sorriso forçado e um tom de voz condescendente. O sorriso em meu rosto vacilou. O que há de inapropriado? Replicou José com uma risada fria. De verdade te incomoda o estilo ou o preço? Apontou para as sacolas de compras que eles tinham nas mãos. Assim, é perfeitamente razoável que vocês dois gastem centenas no que quiserem. Mas assim que sua mãe compra um vestido, de repente se torna um problema. A expressão de Rafaela mudou instantaneamente. Rapidamente guardou as sacolas nas costas, forçando um sorriso em minha direção. Mamãe, eu não estava falando sério, só estava sendo sincera. Não leve para o lado pessoal, você tem 65 anos. Este vestido é muito chamativo para você. Não diz exatamente elegante. Apontou para as pessoas que passavam pela rua. Olhem ao redor, todos se vestem com simplicidade. O conforto é o importante, e além disso, você sempre está cozinhando. Lavando roupa e correndo atrás de Otávio. Como um vestido assim é sequer prático. Seu olhar se dirigiu a José e murmurou em voz baixa. E com esse corte de cabelo curto, a verdade é que parece estranho. O rosto de José se endureceu. Que ingrata. Você sequer se lembra porque sua mãe cortou o cabelo? Ela adorava ter o cabelo longo. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Sim, eu costumava usá-lo longo sempre, mas quando comecei a cuidar de Otávio, ele agarrava meu cabelo constantemente e puxava até me fazer uma careta. José o repreendia por isso, mas Rafaela e Daniel não se importavam. Só se preocupavam que o menino se arranhasse com meu cabelo. Inclusive me culpavam a mim. No final, cedi e o cortei. Nunca mais me cresceu. A vendedora interveio rapidamente tentando aliviar a tensão. De fato, o cabelo curto tem sua própria elegância. Com um vestido vintage como este, ressalta o caráter de uma mulher. Há graça e segurança nessa combinação. Rafaela soltou uma risada sarcástica. Claro que diria isso. Está tentando vender. Poderiam vender neve a um esquimó. Virou-se para mim. Mamãe, acabei de passar por uma loja com roupas que pareciam macias e leves e estão em promoção. Muito mais baratas que isso. Esse estilo pode lhe cair melhor. Já vamos passar por lá. Podemos dar uma olhada? O empregado parecia envergonhado e apenas ofereceu um sorriso educado antes de recuar silenciosamente atrás do balcão. Daniel também interveio. Sinceramente, comprar um vestido assim é um desperdício. Seria melhor se você investisse esse dinheiro em um bom uísque ou em uns charutos de qualidade para mim. Nesse momento, só senti uma decepção profunda. Tudo se tornou dolorosamente claro. Essa garrafa de vinho, este vestido ou qualquer coisa que quiséssemos comprar algum dia, aos olhos deles, sempre seria um desperdício. Só quando o dinheiro era gasto neles, se tornava razoável ou valia a pena. Enquanto José continuava discutindo com eles, entrei silenciosamente no provador e voltei a vestir meu vestido cinza opaco, o que Rafaela sempre chamava de prático e apropriado. Ao sair, a chispa de meu rosto havia sumido. A sorriso que eu havia ostentado no espelho há alguns momentos se havia desvanecido até se tornar uma pálida sombra. José o viu e sua expressão se ensombreceu. Sem dizer palavra, tirou sua carteira e entregou ao vendedor nosso cartão de poupança. Nós levaremos o vestido, disse. E, por favor, escolha alguns mais do tamanho dela. Nós levaremos todos. Os rostos de Rafaela e Daniel mudaram instantaneamente. Peguei a mão de José com suavidade. Ele me olhou firme e decidido. Depois de pagar, saímos sem olhar para trás. De caminho para casa, nenhum de nós falou.
Ficamos olhando pela janela em silêncio. Ao longe, o sol se afundava lentamente no horizonte. Virei-me para olhar para José e a luz que se desvanecia tingiu seu rosto de um cinza suave e solene. Senti uma opressão surda no peito. Estendi a mão e a tomei sem pensar. Ele me olhou perplexo. Neguei levemente com a cabeça. Estou bem? Sussurrei. Mas no fundo eu sabia. Algo dentro de mim havia mudado completa e irrevogavelmente. Aquela noite, Rafaela e Daniel saíram novamente para outro jantar social. Na mesa de jantar, estávamos só José e eu, com Otávio sentado perto, olhando desenhos animados e recusando-se a comer. José sentou-se ali em silêncio, com o prato intacto e o rosto nublado pelo silêncio. José, disse suavemente, olhando-o. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam pesados pela fadiga. José, voltemos para casa. Disse-lhe com voz suave, mas firme. Ele congelou por um momento. Um brilho de luz brilhou em seus olhos, mas depois se desvaneceu como se algo repentinamente lhe viesse à mente e o apagasse. Eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Nesse momento, Otávio saltou ao meu lado com os olhos brilhantes. Vovó, você acabou de dizer que vai a algum lugar? Você vai, de verdade, você vai? Parei um segundo e sorri levemente. Pode ser, querido. Mas por que você está tão animado? Otávio aplaudiu radiante. Claro que estou animado. Quando você for embora, o vovô João e a vovó Ana poderão vir morar aqui. Continuou alegre e completamente alheio ao arrepio que me percorria o coração. Eles me amam muitíssimo. Cada vez que vamos à casa deles, me dão um monte de lanches, pipocas, Skittles, refrigerantes, mas vocês nunca compram essas coisas. Ouvi papai falar. Disse que uma vez que nos mudássemos para a casa grande, você voltaria para a sua cidade natal, e então o vovô João e a vovó Ana poderiam vir morar aqui. Então, se você for agora, significa que poderei vê-los antes. Ele pulou no lugar, praticamente brilhando de emoção. Cada palavra me impactou como água gelada. João e Ana, os pais de Daniel. Assim, os avós que Otávio mais queria eram os que raramente o viam, não os que o cuidavam diariamente. Rafaela e Daniel planejavam matricular Otávio naquela prestigiosa escola primária, mas as casas perto da escola eram caras, muito mais do que suas economias podiam cobrir. Nem mesmo o que José e eu havíamos economizado era suficiente para a entrada. Seu plano, agora percebi, era claro. Vender nossa antiga casa para cobrir o pagamento inicial, esgotar nossas economias para reformar a nova casa e depois, uma vez que vendessem o lugar em que viviam atualmente, usar esse dinheiro para cobrir a hipoteca. Só temos uma filha, Rafaela, e sempre demos por certo que algum dia ela herdaria tudo o que tínhamos. Nos parecia natural, inclusive correto, mas agora, Daniel alguma vez pensara no que aconteceria conosco uma vez vendida a nossa antiga casa? Para onde iríamos? Essa casa estava sem ser habitada há mais de uma década. Estava caindo aos pedaços. Provavelmente já não era habitável. Olhei a carinha radiante de Otávio e a única coisa que senti foi frio. Sua mãe sabe de tudo isso? Perguntei suavemente. Claro, respondeu Otávio sem hesitar. Mamãe disse que vai levar os avós para explorar a cidade. Eles nunca estiveram aqui. Aquela noite, José e eu comemos em silêncio. Rafaela e Daniel voltaram tarde para casa. Ouvi o barulho na sala, não precisava adivinhar. Era evidente que haviam estado bebendo. Fiquei sentado na cama durante um bom tempo, pensando em tudo, até que finalmente meus pensamentos se assentaram em algo nítido e claro. Não consegui dormir. Fiquei dando voltas na cama. Virei-me de lado e olhei para José. Você se lembra do que falávamos antes de nos aposentar? Estendi a mão e acariciei suavemente os fios prateados de seu cabelo. Depois me inclinei e sussurrei em seu ouvido. José ficou paralisado e seus olhos se abriram de repente pela surpresa. Simplesmente lhe dei um sorriso tranquilo e apertei sua mão com mais força. Não eram necessárias mais palavras. Tudo estava decidido. Não faz muito tempo. A velha casa que tínhamos posto à venda em uma agência imobiliária finalmente encontrou um comprador. Assim que Rafaela e Daniel souberam, ficaram cheios de alegria e insistiram em ir ver a propriedade eles mesmos. Estavam praticamente emocionados. Quando lhes disse que José e eu nos encarregaríamos da venda pessoalmente, aceitaram sem hesitar.
Daniel, inclusive, se ofereceu para nos levar ao aeroporto. Justo antes de irmos, Rafaela nos lembrou várias vezes que não devíamos nos preocupar com Otávio e que devíamos resolver o assunto rapidamente para poder finalizar a venda. Daniel me entregou um cartão bancário e disse: faça com que o comprador transfira o pagamento para esta conta. De qualquer forma, será destinado à nova casa. Com seus olhos esperançosos, fixos em nós, José e eu partimos para nossa cidade natal. Mas justo antes de embarcar, joguei aquele cartão bancário no lixo no aeroporto. A primeira coisa que fizemos quando voltamos foi abrir uma nova conta bancária e redirecionar para lá nossos pagamentos de aposentadoria. Nos dias seguintes, finalizamos a venda da casa e nos desfazemos de quase todas as nossas pertenças, salvo umas poucas jaquetas velhas que José sempre amara. Deixamos tudo o mais. 2 semanas depois, a costa sul estava cálida e ventosa pela noite. José e eu estávamos sentados no alpendre da pequena cabana que havíamos alugado, tomando café fresco e desfrutando do jantar juntos. Foi então que o telefone de José tocou. Era Rafaela. Ele respondeu e, antes que pudesse dizer nada, sua voz veio pela linha cheia de irritação. Papai, já se passaram 2 semanas. A casa foi vendida ou não? Quando você volta? Parecia desesperada. Já escolhemos o novo lugar, mas o mercado está muito ativo. O agente só reservará por mais alguns dias. Praticamente suplicamos. Se você não assinar o contrato logo, o perderemos. Fez uma pausa e depois acrescentou. E a propósito, sua aposentadoria não chegou este mês. Será melhor que você ligue para o banco e descubra o que saiu errado. José deixou tranquilamente seus talheres e limpou a boca com um guardanapo antes de responder-lhe. Ah, sim, disse com naturalidade. Esquecemos de lhes dizer algo. Sua mãe e eu decidimos fazer uma viagem. Não vamos voltar. Houve uma pausa do outro lado, e então sua voz se elevou 1/8. O quê? Não vão voltar? Quanto a essa casa nova que vocês querem? Continuou José com tom firme. Não acreditamos que seja necessária. Sobretudo porque vocês não têm as economias para pagá-la, não é? E esse cheque de aposentadoria que vocês perguntam. Foi enviado sem problemas, só que não para a conta que vocês mencionam. Nós o mudamos. Silêncio. Alguns segundos depois, a voz de Rafaela retornou, agora aguda e estridente. José afastou um pouco o telefone do ouvido, mas suas palavras ainda ressoavam com clareza. Do que você está falando? A casa não foi vendida? Não vai voltar? Mexeu no dinheiro da aposentadoria? O que se supõe que façamos? Agora gritava. Papai, responda-me! Mamãe, você está aí, mamãe? José desligou sem dizer palavra. Em questão de segundos, meu telefone também se iluminou. Mas José se aproximou, rejeitou a chamada e colocou o telefone no silencioso. Fiquei olhando a tela por um momento, hesitando. Depois perguntei em voz baixa. José, de verdade estamos fazendo certo? E se Rafaela nos odiar por isso? E se nunca nos perdoar? Suspirei profundamente. José tomou minha mão e disse suavemente. Sei o que te preocupa. Você pensa, é nossa única filha. É a menina em quem depositamos nosso amor, a esperança de nossas vidas. Tudo o que economizamos, tudo pelo que trabalhamos, sentimos que devia ser para ela. E por anos você lhe deu tudo o que pediu, sem hesitar. Costumava pensar que isso é o que os pais fazem, mas eles deixaram bem claro. Nossa bondade não significa nada para eles. Se lhes dessemos nossa casa e o dinheiro de nossa aposentadoria, você de verdade acha que teríamos um lugar em seu futuro? Pode dizer com sinceridade que eles cuidariam de nós quando mais precisássemos? Fiquei sentada em silêncio durante um longo tempo enquanto suas palavras ressoavam em minha mente. Sabe, disse em voz baixa, nós deixamos tudo por medo. Medo de envelhecer, medo de adoecer, medo de morrer. Assim nos convencemos de que é mais seguro depender deles, ceder-lhes o controle e esperar que nos ajudem a seguir em frente. Mas o que recebemos em troca, você acha que teria sido melhor que isso? Aquela noite, sentei sozinha no pátio por um bom tempo. Os últimos brilhos do pôr do sol se desvaneceram no horizonte e pouco a pouco a noite se abateu sobre mim. Na manhã seguinte, escovei o cabelo cuidadosamente e vesti meu vestido favorito. Quando José me viu de pé novamente, com uma tranquila confiança em minha postura, finalmente deixou escapar um longo suspiro de alívio.
A partir desse dia, o mundo ganhou um par de companheiros do entardecer, um casal que se havia afastado completamente do caos da vida familiar e vivia de maneira simples e unicamente para si mesma. Alugamos uma casinha aconchegante com jardim em um povoado cálido e tranquilo do sul, a apenas alguns passos de um lago tranquilo e reluzente. Cada manhã caminhávamos pela margem do lago, às vezes de bicicleta, às vezes trotando. Depois íamos ao mercado local comprar ingredientes frescos para o dia. Se tivéssemos tempo extra depois do mercado, entrávamos no carro e dirigíamos até cidades vizinhas, trilhas florestais ou baías tranquilas em busca de brilhos da beleza da natureza. José usaria suas camisas relaxadas favoritas e seu chapéu de aba larga, e eu levaria minha câmera, capturando a calma e a graça que agora repousavam entre seus olhos. Comecei a me cuidar novamente. Durante anos na casa de Rafaela, usei roupas largas e monótonas. Usava o cabelo curto por comodidade e nada mais, mas agora o deixei crescer de novo. Não me incomoda a facilidade do cabelo curto, disse a José um dia passando os dedos suavemente pelos fios, mas sinto falta da suavidade e da graça do cabelo longo. Quando chegou à minha nuca, comecei a prendê-lo no coque elegante que eu adorava, combinando-o com meus vestidos vintage favoritos. José sempre me olhava e sorria. Você está ainda mais linda agora do que antes, dizia. Depois do almoço, tirávamos uma pequena sesta e, à tarde, José sentava-se junto à janela com um livro enquanto eu me imergia no aprendizado de fotografia e edição de vídeo. Cada um de nós se adentrou em seu próprio pequeno mundo e, antes que percebêssemos, a tarde inteira transcorreu em silêncio. A cada poucas semanas fazíamos uma curta viagem para explorar pequenos povoados, estradas costeiras e portos tranquilos. Nossas pegadas marcavam lentamente o mapa de todos os lugares por onde havíamos vagado juntos. Em uma dessas viagens, conhecemos um jovem chamado Chris, um criador de conteúdo viajante. Por curiosidade, procurei sua conta nas redes sociais. Tinha mais de 20 milhões de seguidores. O que nos fez rir foi que rapidamente se declarou meu maior fã, implorando que lhe permitisse me chamar de sua madrinha. Sempre pensei que o estilo vintage era coisa de gente como minha mãe, disse, mas conhecê-la me fez perceber que o verdadeiro estilo é algo que se vive, não apenas se veste. Sua mãe e sua avó eram apaixonadas pela cultura vintage, de modo que quando conheceu uma mulher da idade de sua mãe, que ainda conservava seu próprio sentido de beleza e identidade, sentiu uma calidez e um respeito inesperados. Desde então, me tornei não apenas o tema das tranquilas fotografias de José, mas também a musa na lente vibrante de Chris. Com minha permissão, publicou alguns clipes nossos online e, para surpresa de todos, os vídeos se espalharam como fogo em palha. Foi graças a esses clipes, a essas instantâneas, suaves e tranquilas de nossa vida, que Rafaela e Daniel, depois de mais de meio ano de silêncio, finalmente vieram nos procurar. Chegaram exaustos, com os olhos injetados de sangue, claramente tendo dormido pouco ou nada na noite anterior. Durante os últimos 6 meses, Rafaela e Daniel me haviam ligado inúmeras vezes e me enviado dezenas de mensagens. Ignorei todas, então suas expressões de pânico não me surpreenderam em absoluto. Papai? Rafaela entrou correndo assim que a porta se abriu, com voz urgente e tensa. Seu rosto se contorceu por uma confusão de emoções. Você e mamãe desapareceram sem dizer palavra. Estivemos procurando por toda parte. Inclusive voltei à velha casa. Já está vendida e ainda assim você não vai voltar. Por quê? Daniel não disse uma palavra. Saiu direto para o jardim e se deixou cair em uma cadeira como se o simples fato de nos encontrar houvesse resolvido tudo. Nesse momento saí e tomei assento na mesa. Rafaela me olhou fixamente durante vários segundos antes de falar finalmente. Mamãe. Daniel, que havia estado reclinado na cadeira, se endireitou de repente. Seu olhar se dirigiu a José, depois a mim, coçando a cabeça com torpeza. Bem, estou muito feliz em vê-la de novo, Catherine. Você parece mais jovem do que nunca. Mal a reconheci. Soltei um resoplido frio e não disse nada. Se você tem algo a dizer, diga agora. Em breve iremos ao mercado matutino.
Só então Rafaela e Daniel pareceram perceber que não estávamos com humor para brincadeiras. Rafaela se levantou de um salto. Que mercado? Vamos arrumar as malas. E vamos embora já. Já se passaram mais de 6 meses. Você perdeu a oportunidade de comprar a última casa que escolhemos e ela já não está disponível. Acabamos de encontrar outra. Não tão bonita, mas bastante boa. Temos que agir rapidamente. Quando voltarmos, poderemos depositar o dinheiro e garanti-la. Então era isso que realmente vieram buscar. Não vieram nos ver, vieram ver o dinheiro. Zombei internamente e não me dei ao trabalho de responder. Daniel lançou a Rafaela um olhar sutil. Ela entendeu no instante e escorregou para o meu lado, entrelaçando seu braço no meu com um carinho forçado. Mamãe, você ainda está brava por causa do vestido? Juro que não tinha ideia de quanto você gostava dos estilos vintage. E a verdade é que lhe caem maravilhosamente. Se quiser, compro alguns para você a cada temporada, com estilos diferentes para que possa variar, ok? Fez uma pausa e suspirou. Otávio tem chorado todos os dias dizendo que sente saudades de vocês. Mal come, perdeu peso, parte meu coração. Você o criou desde o início, ele não pode viver sem você. Você não se importa? Sorri levemente. Se gosto de um vestido, posso comprá-lo eu mesma. Quanto a Otávio, há mais de uma pessoa na vida dele que pode amá-lo. A única coisa que quero agora é passar o resto dos meus dias em paz com seu pai. Depois afastei suavemente meu braço do dela e me levantei. Deveriam ir, disse com calma enquanto me aproximava da porta do jardim. Minha voz era fria, cortante e incisiva. Vivam dentro de suas possibilidades. Se querem uma casa, paguem-na vocês mesmos. Não vamos voltar. Rafaela ficou paralisada um instante e depois se levantou de um salto com o rosto vermelho de frustração e a voz alçada com hostilidade. Então é isso. De verdade estão nos deixando de lado? O que acontecerá quando estiverem velhos e doentes? Quem cuidará de vocês então? Nunca contamos com você para isso. Disse claramente, agitando a mão como se estivesse espantando um mosquito. Depois me virei para Daniel, mudando um pouco o tom. Você trouxe seus pais, não é? Piscou surpreso, olhando-me de lado antes de assentir. Soltei uma risada suave e cúmplice. Nem era preciso pedir. Nós nos afastamos por nossa conta. Agora você reuniu toda a sua família antes do tempo. Tenho certeza que Otávio está encantado. Seus olhos se arregalaram em estado de choque, e todo o seu corpo ficou congelado no lugar. O rosto de Rafaela empalideceu. Sua expressão refletia a dele, rígida, atordoada e sem palavras. Nesse momento, uma voz familiar soou na porta. Olá, Catherine, José. Não era para irmos juntos ao mercado esta manhã? O que aconteceu? Chris apareceu na entrada sorrindo enquanto caminhava em direção ao jardim. No momento em que entrou, encontrou-se cara a cara com Rafaela e Daniel. Ficou paralisado um segundo, mas depois ajeitou as coisas rapidamente. Ah, então são vocês dois. Com razão não vieram ao mercado hoje. Depois se virou para mim com um sorriso alegre. Catherine, não vai me apresentar a seus amigos? A expressão de Daniel se contorceu instantaneamente pela fúria. Ah, já vejo! Esbravejou, rindo amargamente enquanto apontava para Chris com o dedo. Com razão não querem voltar para casa. Este vândalo os cativou por completo. Acha que não entendo o que está acontecendo? Está se aproximando de 2 velhos fazendo-se de doce. Não pense que não sei o que busca. Vai atrás do dinheiro deles, não é? Sabe sequer de quem é esse dinheiro? Que cara você tem, pequena sanguessuga? E então, como um touro enlouquecido, Daniel se lançou diretamente para Chris. Meu coração se encolheu. Daniel era alto e corpulento, enquanto Chris, embora jovem, era magro e esguio. Se chegasse a haver uma briga, não estava segura de que ele pudesse lidar com ela. Comecei a me levantar para intervir, mas então ouvi um golpe forte e agudo. Com um movimento limpo e fluido, Chris virou Daniel sobre seu ombro e o espatifou contra o chão. Daniel aterrissou com força e gemeu de dor, deitado no jardim, incapaz de se levantar. Chris sacudiu as mangas, olhando-o com o senho franzido. Sério? É só isso que você tem? José e eu ficamos congelados por um segundo. Depois ambos caímos na gargalhada. Quem teria pensado que este jovem de voz suave era tão poderoso? Rafaela e Daniel se foram de mãos vazias e profundamente humilhados. Apesar de seu ressentimento,
não puderam fazer mais do que se esgueirar, derrotados. Alguns dias depois, José e eu arrumamos nossas malas novamente, prontos para nossa próxima viagem. Nesse momento, Chris nos trouxe um convite de sua mãe. Depois de ver minhas fotos em seus vídeos, ela expressou um forte desejo de me conhecer. Pensamos um pouco e depois aceitamos felizmente. Quando chegamos à cidade costeira e entramos em sua casa, fiquei atônita. A mãe de Chris acabou sendo alguém que eu havia admirado durante anos, a reconhecida designer de moda vintage Claire Stone. Quando ainda trabalhava, topei com um de seus desfiles, Vintage Online. Fiquei fascinada com suas silhuetas elegantes e seus detalhes intrincados. Desde esse dia, sonhei secretamente em usar alguma de suas criações, mas a vida se interpôs no caminho. A família, a responsabilidade, as tarefas intermináveis, e esse sonho foi lentamente se desvanecendo. Agora, ali de pé, só sentia gratidão pelas decisões que havia tomado. Por fim, havia voltado a viver para mim. Claire e eu nos conectamos instantaneamente. Falamos longamente sobre moda vintage, feminilidade e a arte do estilo atemporal. Levou-me através de seu estúdio, parando em frente a um manequim envolto em um tecido. Com um brilho de orgulho nos olhos, levantou o tecido. "É esta", disse. "É a peça da qual estou mais orgulhosa, mas desde que a terminei, nunca encontrei a pessoa adequada para usá-la. Tentei com modelos, celebridades, mas nenhuma captou o espírito que imaginei. Então, te vi no vídeo de Chris e soube. Este vestido era para você." Assim que vesti aquele vestido vintage, também notei. Não se tratava apenas do caimento, mas de uma harmonia perfeita entre estilo e personalidade. O que antes parecia uma estampa floral comum e corrente ganhou vida em mim, irradiando equilíbrio e calidez. Claire me convidou imediatamente a ser a modelo final de seu próximo desfile vintage com esse mesmo vestido. Senti-me extasiada e tonta como uma criança que persegue seu sonho pela primeira vez. Para me preparar, treinei durante 2 horas todos os dias, praticando minha caminhada e aperfeiçoando minha postura. No início, não foi fácil. José me observava encharcada de suor e me dizia com carinho: "Não se esforce demais." Mas sempre sorria e lhe dizia: "Vivi a maior parte da minha vida simplesmente sobrevivendo. Pela primeira vez, finalmente me sinto viva." Ele parou de tentar me dissuadir. Em vez disso, tornou-se meu apoio silencioso, gerenciando tudo nos bastidores, certificando-se de que eu tivesse tudo o que precisava. E no dia do desfile, subi na passarela para fazer o ato de encerramento. Ninguém esperava que uma mulher com mais de 60 anos fosse a presença mais brilhante no palco, mas eu não estava nervosa. Minha maquiagem era impecável, meus passos seguros e elegantes, cada movimento cheio de confiança e naturalidade. A multidão explodiu em aplausos. As câmeras piscaram, todas focadas em mim. Nesse momento, senti-me com 20 anos novamente, valente, radiante, imparável. Vi José na primeira fila com os olhos cheios de orgulho e amor, e assim, de repente, meu coração se agitou como o de uma garota apaixonada pela primeira vez. Pouco depois, o vídeo de meu desfile de moda se tornou viral na internet. As pessoas não só se assombravam com minha aparência, mas também se comoviam profundamente com como me negava a render-me à idade, como decidi viver a vida à minha maneira. Começaram a me chamar carinhosamente de deusa vintage. Mas o que nenhum de nós esperava era que José também se tornasse uma sensação. Uma foto tirada por um fotógrafo o mostrava na primeira fila, com os olhos brilhantes de admiração, enquanto me via desfilar pela passarela. A foto se espalhou rapidamente nas redes sociais. Chris também publicou um vídeo editando clipes de José atarefado nos bastidores, ajudando-me com tudo. Desde os sapatos até os acessórios. Os comentários choveram. É assim que se vê o amor verdadeiro. Quando José e eu o lemos, nos olhamos e rimos em silêncio. Foi comovente e um pouco surrealista. Depois disso, fomos convidados a mais e mais eventos de moda. O tempo passou em silêncio, mas nunca apagou nossa luz. Então, um dia, voltei a ver Rafaela em outro desfile de moda vintage.
O espetáculo acabara de terminar. O público ainda estava sentado quando de repente ela apareceu de um canto e caiu de joelhos à minha frente. Haviam se passado outros 6 meses desde a última vez que a vimos. Parecia uma pessoa completamente diferente, cabelo despenteado, rosto abatido, muito mais magra do que antes, com os olhos cheios de esgotamento e derrota. "Mamãe, papai!" disse ela com a voz já embargada. Então, como se de repente se lembrasse de algo, virou-se e gritou em direção ao canto. "Otávio, vamos! Cumprimente a vovó e o vovô." Ela havia trazido Otávio com ela, mas o menino se agarrava desesperadamente à parede, chorando inconsolavelmente. "Não os quero!" gritou. "Quero ir para casa, quero o vovô João e a vovó Ana." Rafaela tentou detê-lo, mas ele não se movia. Frustrada, começou a empurrá-lo e sacudi-lo, inclusive batendo nele em seu desespero. Os soluços de Otávio ficaram mais fortes, ressoando pela pista, agora vazia. A cena caótica atraiu a atenção no instante. As pessoas os rodeavam, murmurando, apontando, sussurrando. Com a ajuda do pessoal de segurança, conseguimos levar Rafaela e Otávio a um tranquilo salão atrás do palco. Finalmente, longe do barulho, ela nos contou o que havia acontecido durante os últimos 6 meses. Daniel havia sido preso por suborno e corrupção. Havia sido condenado a 8 anos de prisão. Fiquei paralisado por um momento, mas quanto mais pensava, menos surpreso estava. Daniel sempre fora arrogante e impulsivo, buscando atalhos em vez de fazer as coisas direito. Durante anos, usaram nossas contas para gerar crédito, subornar outros e se congraciar. Uma vez o adverti: "Faça o que puder, não tente fingir para se safar." Mas ele apenas zombou. É uma forma de pensar antiquada. Hoje em dia, tudo se trata de influência e contatos. Se há um atalho, só um tolo não o tomaria. Lembro-me daquele momento com clareza, o frio silencioso que me percorreu o corpo. Eu sabia que haveria problemas. Efetivamente, voltou a repetir a mesma artimanha para conseguir um projeto de desenvolvimento urbano, inclusive hipotecou sua casa para obter um empréstimo e garantir contatos. Obteve o contrato, mas descuidou do trabalho em si, afogando-se em jantares e álcool. O projeto desmoronou por sua má gestão, o que provocou enormes perdas financeiras. Este foi o final inevitável. Rafaela soluçou. "Desde que ele entrou na prisão, tenho medo inclusive de sair de casa. Os vizinhos falam pelas minhas costas. As crianças da escola zombam de Otávio. Estou desmoronando." "Mamãe, papai, Otávio é só uma criança. Esse ambiente é tóxico para ele. Quero trazê-lo aqui para que viva com vocês." Seus olhos estavam cheios de esperança desesperada. José respondeu com calma: "Otávio não disse que adora estar com seus verdadeiros avós? Bem, agora sua pequena família está reunida de novo. Parece que se encaixam perfeitamente." Rafaela entrou em pânico. "Papai, eles não sabem como cuidar dele. Nem sequer o querem. Não sabem a que ele é alérgico. Da última vez, teve uma reação grave a nozes e entrou em choque. Nem estavam em casa. O deixaram sozinho. Se eu não tivesse voltado a tempo, poderia ter sido fatal." José negou com a cabeça, impassível. "Esse é o seu problema. Se os avós dele são descuidados, então, como mãe, cabe a você ser mais responsável." Rafaela buscou outro ângulo. Mas o empréstimo que Daniel pediu está prestes a vencer. Não tenho como pagá-lo. O banco vai executar a hipoteca da casa, onde se supõe que viveremos Otávio e eu. José se manteve firme. "Uma vez que a casa seja leiloada, você receberá o que sobrar. Isso deve ser suficiente para que você e seu filho sobrevivam. A casa onde Daniel cresceu ainda está lá. Você não acabará na rua." O rosto de Rafaela empalideceu. A raiva e o desespero lutavam por trás de seus olhos. Virou-se para mim entre lágrimas. "Mamãe, por favor, diga algo." Olhei-a sem expressão e respondi tranquila e clara: "Seu pai tem razão." Rafaela ficou paralisada. E nesse instante, percebeu que desta vez não haveria volta. Ela tapou a boca e saiu correndo, soluçando. Os meios de comunicação, como sempre, se apressaram a aproveitar uma história. O momento em que Rafaela se ajoelhou diante de mim no desfile de moda, alguém gravou em vídeo. Espalhou-se rapidamente na internet,
E assim, José e eu nos tornamos virais outra vez, só que desta vez os elogios foram afogados pelas críticas. Os guerreiros do teclado inundaram a internet com condenações. Argumentaram que no mundo atual, com o altíssimo custo de vida e uma pressão avassaladora, os jovens já estavam sobrecarregados, fazendo malabarismos entre suas carreiras e a criação dos filhos. Inclusive, a mais mínima ajuda dos pais mais velhos, seja preparar o jantar ou buscar um filho na escola, podia marcar uma grande diferença. E o que dizer de nós? Diziam que éramos egoístas, que preferíamos o conforto e o lazer enquanto fazíamos vista grossa às dificuldades de nossa filha. Segundo eles, nosso comportamento era frio, ingrato, inclusive cruel. À medida que essas vozes se faziam mais fortes, aqueles que antes me chamavam de deusa vintage se calaram. Alguns, inclusive, começaram a questionar. Começaram a imaginar como se sentiriam se seus pais fizessem o mesmo. Se eles também se desapegassem e se distanciassem das obrigações familiares. De repente, nossa história já não lhes parecia tão admirável. A maré de apoio mudou lentamente para uma onda de julgamento. No entanto, em meio ao ruído, um tipo de voz diferente começou a surgir silenciosamente. Tratava-se de pessoas mais próximas de nossa idade, aquelas que, como nós, haviam estado atadas à vida de seus filhos adultos. Cuidadores não remunerados que lavavam pratos, trocavam fraldas e lhes entregavam suas economias pouco a pouco. Pessoas que nem sequer podiam desfrutar de um bom jantar ou comprar um vestido novo sem antes verificar o estado de ânimo de seus filhos. Começaram a alçar a voz. Criar filhos era nosso dever, mas isso significa que também somos obrigados a ser serviçais de por vida, babás gratuitas, chefes pessoais, inclusive depois que formaram suas próprias famílias? Esse sentimento ressoou profundamente. O que começou como um murmúrio se tornou um coro crescente, uma mudança silenciosa, mas inegável, na conversa pública. No início, José estava preocupado comigo. Temia que a mudança de atitude emocional, da adoração à indignação, fosse demais para mim, mas eu não me preocupei em absoluto. Simplesmente sorri e disse: nunca nos propusemos a nos tornar figuras públicas. Os aplausos foram um lindo acidente. Nós os experimentamos e isso foi suficiente. Se eles se desvanecerem amanhã, não me arrependerei porque ainda há muitos lugares que nos esperam para explorar. Inclusive, a paisagem mais impressionante é apenas uma pausa no caminho. Você admira sua beleza e segue adiante. Aferrar-se a ela apenas a sobrecarregaria. A vida sempre está à frente. Mas só porque havíamos encontrado a paz, não significava que eu permitiria que aquelas cruéis acusações crescessem sem controle. Assim, sentei-me e escrevi um artigo. Escrevi: durante 5 anos, vivemos na casa de nossa filha, cuidando de sua família, sem ousar jamais gastar dinheiro em nós mesmos. Um dia, só porque estávamos de bom humor e porque coincidia com nosso aniversário de casamento, compramos uma garrafa de vinho para celebrar. O que aconteceu depois? Fomos acusados de esbanjar e desperdiçar. Enquanto isso, eles utilizavam nossas contas de aposentadoria para comprar relógios de 6.000 e bolsas de grife de 5.000. Esvaziaram nossas economias para apoiar seu estilo de vida. E ainda assim nos repreenderam por gastar alguns poucos reais em uma garrafa de vinho com desconto. Inclusive, quando Rafaela tentou nos reconquistar, o fez com manipulação disfarçada de afeto. Escolhemos nos afastar, não por abandono, mas porque finalmente percebemos que sacrifício não é amor e direito adquirido não é piedade filial. Enquanto escrevia essas palavras, as lembranças já não me doíam. A dor havia se desvanecido. O que restava era a clareza. Por estranho que pareça, inclusive senti um pouco de gratidão pelas ações de Rafaela e Daniel. Graças a eles, José e eu finalmente pudemos nos libertar do medo de envelhecer, da doença e de morrer sozinhos. Iniciamos uma nova etapa na vida, uma que nos pertencia por completo. Depois de publicar o artigo, Chris deixou um comentário embaixo. Escreveu sobre o tempo que viveu perto de nós, as manhãs cedo quando José preparava o café da manhã, os momentos tranquilos quando pendurava a roupa no jardim, as fotos que me tirou sorrindo com um vestido vintage e sob a luz do sol, escreveu: não abandonaram ninguém, simplesmente aprenderam, após serem feridos, a se protegerem.
E assim, o descontentamento nos comentários começou a diminuir. Uma linha destacou-se entre as respostas. Quando você for pai e seu próprio filho o tratar da mesma maneira, você ainda pensará que a escolha deles foi egoísta? Porque isso era tudo o que havíamos feito. Depois de termos sido drenados, descartados e jogados fora, simplesmente escolhemos parar de entregar mais de nós mesmos. Inclusive na velhice, ainda temos direito a escolher a vida que queremos viver. E chegamos ao fim de mais uma linda história. E você, o que sentiu ao ouvir essa história? Estou ansiosa para ler seus comentários, pois cada palavra de vocês tem um valor enorme para mim. Vamos nos encontrar ali nos comentários e bater um papo gostoso. Meus queridos amigos, se vocês gostam desse tipo de história, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me dá ânimo e força para continuar. Se quiserem, podem também enviar um super obrigado e tornar esse apoio ainda mais especial. Com vocês ao meu lado, continuarei contando essas histórias inspiradas na vida real, sempre com muito carinho. Um abraço apertado para cada um. Que bom que vocês existem.